Como motorista de caminhão, marinheira de primeira viagem, passei por muitos perrengues, muitos mesmo. Viajei, passei por dificuldades, atrapalhadas na rodagem, coisas que se contar parece que, nossa, para quem é caminhoneiro, quem tá na estrada, fala, gente, eu em alguns momentos não parava na pesagem. Quando eu via, já estava passando. A sorte que o maior período que eu trabalhei estava na pandemia, então a gente conseguia. É, as balanças estavam fechadas, entendeu? Então não tive tantas dificuldades assim. Mas enfim, era muito divertido. Houve um momento que eu fui para o Rio de Janeiro e eu fiquei perdida, literalmente perdida, em 3 quilômetros da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Você acredita? Pois é. Na verdade, a gente não fica perdido, porque a gente consegue sair. O problema é entrar nos lugares onde que é proibido entrar um caminhão. Então, aí sim é ficar perdido. Mas tudo dá-se um jeito, a gente consegue resolver e sair dessa encrenca, dessa confusão. Bem, muitos perguntam para mim como é, o que foi ser caminhoneira para mim. Ser caminhoneira para mim foi ter liberdade e não medir a distância. Muitos falavam assim: ah, hoje você vai longe, vai lá pro Mato Grosso do Sul. E eu ia, e parecia que muito rápido, as coisas aconteciam muito rápido. Eu já tinha ido, já tinha voltado, já estava indo de volta, entendeu? Então é muito louco essa coisa da distância. Então ser caminhoneira muitas vezes fala assim: nossa, você não. Hoje você tá num estado, amanhã tá em outro. E assim acontecia comigo. Eu acordava no estado de São Paulo, dormia no estado de Minas e passava pelo Rio de Janeiro e dormia no Espírito Santo. Era muito louco. E quando eu estava na estrada, rodando, horas e horas sem parar, o que mais me acompanhava era a música. As músicas de todos os tipos. Então você ouvia música, aí você começava a fazer aquele filminho na sua cabeça sobre a sua vida desde o início, seja ela profissional, seja ela afetiva. Então você vinha desde lá do seu momento criança, da sua infância, adolescência, fase adulta, e se tornando mulher, sendo mãe. Então você começava a refletir um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre o que você viveu e como você viveu. E os propósitos de Deus, com certeza. Tudo faz sentido, passo a passo do que eu estava passando. Isso me fazia refletir nas estradas, nas rodovias, enfrentei meus medos. Eu imaginava que não ia conseguir passar. A primeira semana como caminhoneira foi muito difícil, ficar longe, não ter o quarto para dormir, a cama maior, mais confortável para dormir, enfim. Ser caminhoneira é ter liberdade. E eu tive essa liberdade para voar, para pensar, para analisar e para ter uma reflexão daquilo que eu vivi até meus 52 anos de idade, que foi quando eu consegui o trabalho de caminhoneira. Dezembro de 2020, a demissão. Confesso que foi surpresa.
confesso que fiquei abalada. Mas lembra que eu passei as minhas viagens refletindo, construindo um filme sobre a minha história, sobre a minha vida? Muitas vezes, as cidades que eu passei, eu lembrava da cidade, principalmente no estado de Minas, quando meu pai falava sobre Minas, a cidade de nascença dele, a cidade de origem dele. Então ele me contava muito, ele falava pra gente sobre o estado de Minas. E muitas vezes ele falava numa cidade chamada Passa 20, onde eu acabei caindo lá. De paraquedas? Não, de caminhão. Numa estradinha de terra com uma ponte estreitinha. Então, eu comecei a refletir, né, sobre a minha família, sobre meu pai, sobre meus irmãos, sobre minha mãe, sobre a minha infância até a fase adulta, até a vida profissional. Então isso me fez pensar o quanto a minha vida teve muita coisa mesmo. Então, falei, não, eu tenho história. Posso não ter dinheiro, né? A renda, não consegui adquirir valores mais assim financeiros, mas com certeza valores profissionais para a vida eu tive. Isso para mim foi muito importante. E por isso que eu tô fazendo esses vídeos, para que vocês entendam o porquê da minha nova história. Em um momento pós-demissão, eu precisei muito mesmo das pessoas, que sozinha a gente não é ninguém. Eu tinha um problema que é na vista direita, que era cataratas. Em 6 meses ela ficou agressiva e acabava que dificultando a minha visão. E o lado direito de um caminhão é bem complicado. Estava em tratamento, estava fazendo e tinha o convênio médico pela empresa. Com a demissão, o convênio médico obviamente foi cancelado. E a cirurgia particular ficava pelo hospital oftalmológico daqui de Sorocaba, ficava em R$6.000. Mas eu precisava fazer, antes disso eu já estava me programando para fazer a cirurgia para implantar 2 dentes. E eu precisei fazer essa cirurgia, que me custou R$6.000. E eu paguei ela com o que eu recebi da rescisão do meu trabalho. Obviamente, fiquei só com o seguro-desemprego. E de repente eu me vi sozinha. Você podia pedir para sua família, mas eu sabia das dificuldades da minha família, então eu não tinha como pedir para minha família. E automaticamente, eu vinha às redes sociais e pedi, implorei por uma ajuda. E recebi essa ajuda em menos de 20 dias. Minha família me ajudou, meus irmãos fizeram uma vaquinha, fizeram uma rifa, a minha cunhada e as suas sobrinhas fizeram outra rifa, e aí a gente conseguiu o valor. E eu fiz a cirurgia, que saiu até mais barata numa outra clínica. E eu fiz a cirurgia e o dinheiro ainda me ajudou na minha recuperação dessa cirurgia. E graças a Deus
tá tudo resolvido. Agora, o dente eu preciso colocar só em setembro, porque precisa calcificar bem, né? Para poder colocar a coroa, ou o dente, no caso. Enfim, tudo foi se encaixando. E hoje eu sei o quanto tem o poder a internet, das coisas acontecerem em grupo, das coisas se resolverem. Você sendo verdadeira, você consegue. Então, para beneficiar muitas pessoas, ou para beneficiar até mesmo uma única pessoa, é necessário, é importante a união de todos. É um dos motivos pelo qual eu decidi fazer e reescrever minha história mais uma vez.